Olá, sejam bem-vindos ao nosso Luz, Câmera, Pulsão, os encontros de cinema e psicanálise, nossa reunião do mês de setembro de 2023, que trouxe o filme Triângulo da Tristeza, né? Esta produção norte-americana, sueca e britânica, que recebeu 2 indicações para o Oscar, levou 2 prêmios no Festival de Cannes esse ano de 2022, né? E que já estava sendo solicitado aí por vocês, pelos participantes aí desse nosso espaço, desse nosso projeto de pensar a cultura, pensar a psicanálise, pensar a psiquiatria, pensar a psicopatologia dos nossos tempos, né? Nesse projeto que é apoiado aí pelo Espaço Cultural da nossa Associação Médica de Londrina e como uma realização do programa de residência médica em psiquiatria aqui da UEL, do Hospital Universitário aqui do norte do Paraná. Portanto, sejam bem-vindos, né? Conheçam e acompanhem o nosso casal. Todos os meses nós temos uma reunião sempre aqui com vocês, e depois da reunião, que tem sido feita agora, retomando os espaços ali, o espaço presencial, o formato presencial, nós temos feito essa gravação, tentando passar a análise que foi feita, e quem sabe até algumas das discussões que puderam estar sendo realizadas, né? Lá no nosso encontro presencial, né? Esse filme, portanto, foi justamente um filme que nos chamou bastante aí a atenção pela crítica social, pela crítica cultural, pela crítica dos costumes, né, da nossa sociedade, do nosso tempo. O diretor é esse jovem, né, diretor aí, o Ruben Östlund, né? Que, como dissemos, já vem recebendo prêmios e reconhecimento bastante marcante aí, internacionalmente falando, né? E essa foi a segunda Palma de Ouro em Cannes, inclusive, que ele amealhou. Já tinha levado antes, né, uma premiação contundente com outra produção dele, né? Apesar de bastante jovem, portanto, está aí um autor bastante a ser acompanhado. Esperamos que com este filme ele venha a ser mais divulgado, mais conhecido também aqui no nosso país, aqui no nosso meio cultural, né? O filme se passa aí, está o Ruben no meio do set de filmagem, com vários dos atores, né? E a nota de pesar, né, fica por conta da Shao Bidin, que é a atriz principal, junto ali com que protagoniza a top model, né, Yaya, junto com o seu parceiro, com o seu namorado Carl. E essa atriz ela veio a falecer logo após as filmagens, teve um problema de septicemia, né, e uma infecção muito grave, e faleceu na cidade de Nova York. Ela é natural da cidade do Cabo, vivia entre New York City e a cidade do Cabo, né, e Cape Town, e veio a falecer em Nova York logo após as filmagens, antes mesmo do lançamento do filme. Fica a nossa nota de pesar, né? O Triângulo da Tristeza vai fazer com que a gente acompanhe um pouco, tenha uma amostra do pensamento e da forma de fazer cinema do Östlund, né? E, como dissemos, como ele traz uma crítica bastante contundente, bastante sarcástica, bastante mordaz, né? Sem deixar de ser cômico e sem deixar também de ser contundente, né? Ele nos faz pensar um pouco, né? A gente vai ter como ponto de partida o clássico mal-estar na cultura ou mal-estar na civilização de Freud, tá? E a gente vai lembrar um pouco aqui que Freud define a cultura ou a civilização, já que estamos falando de um cineasta, né, que faz uma crítica à cultura e à sociedade, né, a cultura como sendo, para Freud, esse conjunto de aquisições humanas que nos diferenciam dos nossos ancestrais evolutivos, né, e que atendem a 2 finalidades: a proteção
contra as forças da natureza e a regulação das relações entre os indivíduos. Né? É essa definição sintética que propõe Freud para o que é a cultura, o que é a civilização. Né? Pois bem, no nosso filme nós temos um iate, e nesse iate nós temos uma condensação de todos esses elementos, ou de vários desses elementos aí, característicos ou componentes do que se chama cultura. Né? Nós temos a tecnologia de navegação, nós temos materiais das embarcações, dispositivos mecânicos, eletrônicos, de informática, as bússolas, radares, GPS, ou seja, todas as aquisições da tecnologia, da civilização, buscando dar segurança, navegabilidade, eficiência, conforto, né? Nós temos muito luxo, as roupas caras, muitos funcionários a bordo, ingredientes muito caros para refeições muito sofisticadas, caríssimas, né? Nós temos os funcionários altamente treinados para servir com eficiência, especializados, né? Aguardando suas gorjetas, né? E nós temos os passageiros, como representantes de um segmento aí da cultura e de uma elite, né? Uma elite bastante privilegiada, composta aí, representada entre os passageiros do iate, do cruzeiro de luxo, né? Por industriais, fabricantes de armamentos, milionários aí de toda origem, de vários países, tá? Top models da alta costura, como a Yaya e o Cal, convidados para enfeitar, para decorar, para trazer glamour, né? Ao cruzeiro, né? E apesar de toda essa sofisticação, apesar de esses recursos, né? Aí está o Oslo já trazendo a sua pegada, a sua ironia, né? Porque vai se instalar, apesar de tudo, de todos esses recursos, vai se instalar aos poucos um mal-estar na embarcação, para parafrasear aí o título do clássico de Freud, que nos inspirou a fazer esse comentário. Um mal-estar, portanto, na embarcação. Forças da natureza, né? Olha bem Freud falando sobre a gente se proteger da natureza e por isso a civilização. Justamente forças da natureza, uma tempestade em alto mar, né? Acabam transtornando tudo a bordo e, no final das contas, acabam contribuindo para naufragar o glamour. Antes do iate vir a naufragar, naufraga o glamour, né? Do jantar a bordo, né? Toda a elegância dá lugar a uma cena quixotesca, uma cena terrível de mal-estar a bordo, de enjoos, né? O filme é bastante sarcástico, bastante explícito nesse sentido, né? E, por fim, uma granada, justamente uma das granadas a armamento de guerra fabricada por um dos casais, né, presentes aí no cruzeiro, para os passageiros, né, do cruzeiro, e, ironicamente, explode uma granada que foi jogada por um bando de piratas, né, que iriam assaltar aí o iate, né? Trata de afundar também o próprio barco, né? E os poucos sobreviventes, né, vão parar aí numa praia do que parecia ser uma ilha deserta e longe de todos os confortos e privilégios que tinham na civilização. Ou seja, a civilidade dos náufragos é posta à prova, né? E nisso a gente vai para a abertura, né? Na abertura do filme começa antes desse, né? No primeiro tempo começa antes mesmo aí de começar este cruzeiro, né? Temos ali um teste de seleção de modelos masculinos que reúne belíssimos rapazes, né? Com seus torsos desnudos e que são humilhantemente avaliados ali por uma banca de insuportáveis selecionadores, exigentes, snobs, né? E como que esses avaliadores ali, parecem não se preocupar em rejeitar um modelo falando na sua frente, na frente dele, né? Que ele não serve porque ele é muito comum, né? Por que é que algum desses adones, desses moços lindos aí, precisaria fazer um botox, como sugeriu uma das
das juradas, uma das selecionadoras ali, né? E ali a gente tem até uma dica, já é revelado o que significa o título do filme, né? Porque parece que Triângulo da Tristeza seria como é conhecida a glabela, né? Esse espaço entre os olhos da face, né? Ou seja, aí na abertura, o culto à aparência, o culto à imagem desses nossos tempos já é tema de destaque, já recebe um destaque, né? E isso vai marcar toda a narrativa do filme, toda a sequência, né? De etapas pelas quais vai passar o filme, né? Nós vemos aí ser citada, por exemplo, na abertura, uma das marcas, né, de alta performance e midiática, de alto valor agregado dos nossos tempos, né? E que, curiosamente, né, no site da Balenciaga no Brasil, você pode encontrar uma simples t-shirt branca, lisa, simples, tá? Por mais de R$ 10.000, né? E a ironia é justamente que essa marca é conhecida também por ter feito uma reciclagem de tênis, dando a eles uma aparência, ou aproveitando tênis velhos mesmo, né? Uma aparência assim, imprestável, de lixo mesmo, vendidos a fortunas, né? Com gente pagando caríssimo para ter um lixo, né? Pagando caro por um lixo, alguma coisa com aparência de lixo. E o Oslo, do diretor, vai nos mostrar esse paradoxo, vai fazer dialogar o luxo e o lixo em todo o filme, né? O filme é dividido em 3 partes, né? E que, eu diria, podemos ver nessas 3 partes do filme, pelo menos 3 denúncias, 3 críticas, 3 cutucadas, 3 provocações, vamos dizer assim, que o diretor nos apresenta no seu filme, né? Que são denúncias ao nosso tempo, a aspectos da nossa sociedade, da nossa cultura, os nossos valores, as denúncias que a gravidade não é atenuada pelo tom jocoso, cômico, sarcástico, né? Com que o diretor leva à frente o seu roteiro. Até pelo contrário, é justamente ali que a gente percebe, nesse jocoso, sarcástico, nesse exagero, que a gente vem a perceber justamente a mão pesada de uma crítica para nos fazer pensar, né? Vamos lá, vamos seguir as 3 partes do filme brevemente, apenas uma simples aqui. Vocês certamente tiveram as suas reflexões, as suas formas de pensar, tiveram as suas associações, poderão contribuir, né, colocando depois, enviando para a gente, colocando nos comentários também as observações que vocês tiveram, as associações a respeito do filme, né? Vamos lá. Na primeira parte é intitulada Yaya e Cal, é o nome do casal, né? Lindos, jovens, né? Eles formam um casal de personagens centrais na trama e que tem, na verdade, apesar de lindos e jovens de estarem juntos, eles têm uma relação, nitidamente, uma relação de aparência, né? Parece que até que ele gosta mais dela do que o contrário, né? Ela, bastante dada a essa coisa da imagem, da aparência, vive pendurada nas redes sociais, ali postando fotos, né? Que ela posta a todo momento, né? E aí é curioso, né? Porque ela posta e ela posa para as suas postagens, por exemplo, como se estivesse comendo um imenso prato de espaguete hipercalórico, né? Mas é só na aparência, é só para bater a foto, ela despreza o espaguete, né? E a gente vê aí que modelos influencers, né, nunca vão posar comendo salada de agrião, porque salada de agrião não provocaria inveja em ninguém, né? E apesar do filme dizer que ela ganhava mais do que ele, a Yaya tem uma atitude bastante pilantra, tá? Não resiste a querer sempre passar a perna no seu próprio namorado, dar um migué, como se diz ali, na hora de pagar a conta, né? É engraçado que o Cal está a ponto de surtar, né? Mas ele acaba afrouxando, ele não consegue sustentar seu questionamento, ele tenta questionar ela o que era aquilo, por que ela fingiu que não tinha visto a conta, e o cartão dela não passa, né?
e ele acaba afrouxando, né? E ainda quer assumir onipotentemente ali o desafio de conquistar, eu vou fazer você se apaixonar por mim, né? E, enquanto isso, ela é justamente o contrário. Ela é a rainha do cinismo, a rainha ali da negação. O seu joguinho é inverter a realidade, deslocar o questionamento do namorado. Tenta fazer com que ele, né, estivesse falando egoisticamente de uma questão de dinheiro, como se o mesquinho ali fosse ele. Tá? Esse é o tom do cinismo que vai abundar muito no filme, neste triângulo da tristeza, em todo o filme, nas linhas e nas entrelinhas. Né? E o Cal, infantilmente, não se dá conta do seu próprio narcisismo, quer conquistá-la de qualquer forma, enquanto ela, na verdade, até se diverte quando ela vê que está provocando ciúme, que ele está ficando com ciúmes, né, do funcionário, lá do marinheiro, lá no iate, né, na segunda parte do filme. Né? E isso é engraçado, que depois vai virar, porque vai ser ela que vai se arder de ciúmes, de se corroer em ciúmes, vendo, né, a camareira lá, Abigail, né, ficar com o seu namorado e ganhá-lo, né, vamos dizer assim, na segunda parte do filme. Né? Então, a gente pode dizer que, nesse primeiro momento, uma primeira chamada de atenção do filme para nós é com relação a essa questão dos identitarismos, dos discursos identitários. Tá? E eu diria assim que o filme nos convida a pensar que, nesse atual estado de coisas, governados que nós estamos aí pelo politicamente correto, pela cultura de cancelamento, parece que a gente se esquece que pertencer a uma categoria como homem, mulher, cis, trans, negro, branco, mulato, homo, heteroafetivo, tá? Nenhuma dessas bolhas identitárias, nenhuma dessas identidades vacina qualquer um de nós quanto a possibilidade de sermos canalhas. Tá? Ninguém é vacinado contra ser canalha por causa do seu nicho identitário. E pior ainda, essas bandeiras identitárias são excelentes cantos de sereia, né? Que agregam, que aglutinam as massas para a sedução, para a captura, para serem conduzidos aí, né, por lideranças bastante questionáveis, para dizer o mínimo. Né? Ou seja, o recado do Oslo, desde esse primeiro momento, é muito claro: ninguém é santo. A gente viu isso lá no desfile, aquela disputa das cadeiras, né, do primeiro lugar ali junto à passarela, enquanto, ironicamente, lá no fundo da passarela ficava assim: everyone's equal now, todo mundo agora é igual, né? Quando, na verdade, estava mostrando outra coisa, né? Entre funcionários, entre trabalhadores, por exemplo, os tripulantes do iate estavam ali em dois níveis nítidos, tá? Os de cima, em uniformes náuticos belíssimos, estavam ali esperando gordas gorjetas, tinham contato direto, né, com os passageiros, né, no glamour ali daquele momento. E no porão, no andar de baixo, os funcionários menos qualificados, né, faxineiras, camareiras, ficam ali nos seus uniformes cinzentos, feios, em ambientes escuros, longe do sol, né? Aquele angelical casal de idosos extremamente cordiais e refinados à mesa, na verdade, são milionários que enriqueceram às custas da indústria de armamento para a guerra, e eles abusam de eufemismos para se referir ao que fazem. Né? Eles não são, o que eles fabricam não são granadas assassinas, mas produtos de engenharia de alta precisão. Né? Não são armas para morte e destruição em massa, mas para manutenção da democracia no mundo inteiro. É um cinismo abjeto, hediondo, né? Porque a abordagem desse tema importantíssimo, esse tema bastante sensível, que é sobre o empoderamento, igualdade de oportunidades sociais, de gênero, de categoria trabalhista, de etnia, né? Sobre as guerras, né? Sobre as fúrias com que as nações aí se entregam às carnificinas, né? Em todo o planeta, em toda a história da humanidade. Essa crítica é, ao mesmo tempo, cômica e constrangedora,
justamente pelo aspecto como faz a gente refletir, sim, né? E tem uma pegada muito interessante aí nesse aspecto, tá? Vamos para a segunda parte, é o iate, é chamada, né? O segundo capítulo aí é chamado de o iate, e o que a gente vê ali no iate são funcionários, né? Como dissemos, elegantes, né? Bonitos, proibidos de dizer não aos passageiros milionários. Ora, isso nos faz pensar em psicanálise e no princípio de prazer. Então, nós estamos ali diante de uma proposta, de um contexto, de um conjunto, né? De soluções, de proposições, no qual o princípio de prazer seria o único que impera, né? E sem limites, tá? E isso significaria atender todos os caprichos dos passageiros. E é o que a gente vê acontecer. Então, de repente, uma madame lá, por um mero capricho, fala para todo mundo, para o que está fazendo, eu quero vocês todos aqui dentro da água, né? Aproveitem o momento. Que motivada por quê? Uma atenuação de culpas ou uma diversão sádica, gozando do seu poder de impor aos empregados um constrangedor faz de conta de como se todos fossem iguais, né? Então, assim, a resposta é yes, madam, tá? Todo mundo vai para dentro da água, tá? Uma outra quer enxergar que as velas do iate estavam sujas, quando, na verdade, o iate era motorizado, nem tinha velas, né? Mas aí, yes, madam, né? O barco da vela, a gente vai mandar limpar as velas, né? Um funcionário está sem camisa, fumando no deck, e o Cal vai lá e reclama com a chefe da tripulação, na verdade, motivado só pelos ciúmes mesmo, e essa, o funcionário é mandado embora, vai embora do iate, tá? E dá margem até para um constrangimento, aí parece que o Cal quer se dar conta do que fez, né? Quer ter algum sentimento de culpa, mas a ordem foi dada e assim por diante. Ou seja, nós ali estamos justamente falando do império do limite de prazer, absolutamente sem quaisquer limites, né? É um ambiente realmente de inimaginável ostentação. Na loja, na boutique do iate, tem um anel de noivado sendo vendido por 28 mil euros, né? A Nutella chega de helicóptero, jogada numa maleta à prova d'água, buscada por um bote, Nutella, né? Dezenas de funcionários limpando o piso, cuidando do conforto da tripulação o tempo inteiro, obriga a gente a perguntar quanto custa por dia, quanto custa por hora, né? A manutenção de um barco desse, né? Ou seja, o Oslo nos escancara o luxo, tá? Enquanto a gente vai ter que se lembrar de que nesse nosso mundo, tá? Por exemplo, o World Inequality Report de 2022 traz dados, por exemplo, do tipo que vivemos num planeta onde os 10% mais ricos da população global controlam 76% da riqueza mundial em 2021, né? 50% mais pobres, né, possuem apenas 2%. Né? Ou seja, esta concentração de riquezas também é produto da civilização. E isso vai ter um papel muito forte, né, ali no filme, sem qualquer sombra de dúvida. O problema é que, com esses números hediondos, tá, nós continuamos indiferentes a esses números trágicos, a essa desigualdade social, a essa injustiça social, a essa desigualdade de oportunidades, né? Da mesma maneira que no iate, enquanto a tempestade está sacudindo o barco e os outros passageiros começam a vomitar, a passar mal, outros que estão ali no jantar prosseguem seu jantar como se nada tivesse acontecendo, indiferentes ao que está acontecendo em volta deles, né? Como se o elegante iate não estivesse se transformando numa latrina, num imenso vomitório coletivo, né? E essa denúncia da indiferença vai sendo levada, e é essa tônica dessa segunda parte do filme, vai levando, vai sendo conduzida para um clímax, um ponto clímax
que, em plena tempestade, o capitão e o milionário, numa sequência antológica, hilária e, ao mesmo tempo, trágica, eles se trancam completamente bêbados na cabine de comando e ficam disputando frases ideológicas de efeito, né, pinçadas ali na internet, cada um com o seu celular, pinça uma frase de efeito, um cita John Kennedy, o outro cita Marx, um cita um filósofo de direita, o outro cita Lenin, tá? Pinçadas enquanto a tempestade está açoitando ali o iate. Né? A nota cômica ainda fica mais nítida ainda pelo fato de que, no enredo, o capitão é norte-americano e é comunista, se diz marxista. Né? O russo, milionário russo, é assumidamente capitalista. Ou seja, é uma ruptura total com clichês, um embaralhamento completo dos perfis identitários, tá? Deixando para nós pensar que o importante é lacrar, é que a minha frase de efeito suplante a do outro, tenha mais likes, tá? O meu narcisismo me bloqueia na percepção de que eu estou apenas inflando a minha própria bolha social, e com isso vem justamente esta crítica às ideologias, essa segunda provocação, essa segunda denúncia, né? Em que medida vem a denúncia? Porque é mais importante, então, para eles defender-se e encontrar o seu nicho, a sua bolha, o seu slogan, o seu mantra ideológico, tá? E dane-se que a humanidade siga a deriva. Dane-se a história. Tá? Dane-se o fato que a civilização humana, isso é fato histórico, né? No planeta Terra, historicamente, ainda está devendo uma fórmula que, para uma estruturação social, econômica, política, que consiga conciliar vigor democrático com igualdade de oportunidade e justiça social. Nenhum sistema ideológico, nenhuma ideologia conseguiu produzir isso na história da humanidade. E há razões para isso, né? Bastante freudianas, inclusive, entre tantas, né? Mas o importante é que a minha crença ideológica prevaleça, que do alto da minha elevada e impenetrável convicção de que sou eu o detentor da única verdade, do bem supremo, eu que estou do lado certo da verdade, eu que estou do lado moralmente correto da história, tá? Eu concedo ao outro, ao que pensa diferente de mim, apenas uma de duas opções: ou se converta à minha ideologia ou desapareça, tá? Então, quer dizer, nesse sentido, poderíamos dizer que ideologia, desse tipo de captura, de utilização, né, de apropriação, ideologia não passa de uma justificativa racional para eu explicar por que eu sou palmeirense, ou corintiano, ou flamenguista, ou vascaíno. Freud já nos alertava sobre essas ilusões ideológicas, tanto da psicologia individual como das massas. Né? E seguimos, caminhando agora para o final, a terceira parte, né, que é a chamada de A Ilha, que é depois do naufrágio, poucos sobreviventes, né, vão parar justamente numa ilha, e, ironicamente, o barco foi afundado, como a gente comentou, pela granada de um dos milionários, que parece que morre porque ele desaparece, estourou na bomba da mulher lá, que era justamente a fabricante, né, o casalzinho lá, fabricante de armamentos. Né? Ela reconheceu a granada que era dela. Né? E o Oslo, nessa hora, ele nos propõe um exercício muito interessante, né? Que como seria se tudo agora, com o naufrágio da embarcação, se tudo começasse do zero, se as diferenças e desigualdades tivessem desaparecido junto com o iate, né? Como se fosse ali uma miniatura dessa temática, vamos dizer assim, pós-apocalíptica, né? Futurista, que já tão explorada também na literatura e no cinema. Né? Então, numa virada assim, muito inteligente da narrativa, nessa terceira parte, o diretor e o roteirista zeram o tabuleiro, tá? Eles embaralham as cartas novamente e redistribuem os papéis. E as relações de poder não mais são a partir da grana, da posição social, da beleza ou da juventude.
né, que até então reinavam ali no barco. Eles estão sem comida, sem água, numa situação de privação que atiça os instintos mais primitivos animais, dificulta, né, a renúncia pulsional, que é a marca fundadora da civilização, e os passageiros tão elegantes ali no iate vão se transformando, o filme vai mostrando eles assim embrutecidos, sujos, desgrenhados, como que homens das cavernas, né? Até pinturas rupestres começam a aparecer na tela, uma jogada muito inteligente, muito perspicaz aí do Oslo, né? E não fica nisso, porque agora quem vai mandar é quem sabe pescar, cozinhar e preparar alimento, prover alimento. Tá? E quem assume essa posição de poder é a camareira filipina Abigail. Camareira lá no barco, mas aqui ela vem para salvar o bando de criançonas que não conseguem nem tomar conta de uma fogueira, que não resiste à tentação de roubar um biscoito que seria para todos, né? Ela vem e organiza as funções necessárias, ela provê alimento para que ninguém passe fome, tá? Mas ela cobra caro por isso. Antes da gente se entusiasmar um pouquinho com uma, né, revolução proletária aí, ela vai mostrando as garras de fora também. Ela cobra caro a sua parte, ela não demonstra remorso, sentimento de culpa nenhum quando ela vai repartir a riqueza produzida, né? De forma bastante desigual, bem favorável para ela. Um para vocês, um para mim. Outro para vocês, um para mim. Ela se aposta da melhor instalação para dormir, né? Um container que estava lá, que eles acharam na praia. Ela se aposta do corpo do Cal, vai da cobra como um pedágio do Cal para ela, para fazer companhia para ela e volta, né? Sem nenhum indício ali de constrangimento. E, ironicamente, de novo, mais uma pegada sarcástica, porque a Yaya quer depois, ainda possível, parabenizar a Abigail, falando assim, com mais um desses clichês contemporâneos. Né? Você levantou um matriarcado, Abigail. Sim, sim. E estava ali a Abigail, mas no final do filme, prestes a eliminar a Yaya, justamente quando a Abigail sentiu que poderia estar em risco o poder que ela agora estava passando a desfrutar e usufruir e exercer ali naquela situação da ilha. Né? Então, muito cuidado aí com o uso desses clichês. Tá? A terceira denúncia, portanto, que aparece no filme são sobre as relações de poder. Porque quando se trata de relações de poder, os nossos ideais éticos frequentemente sucumbem diante da oportunidade de aproveitar-se do outro. Freud já nos dizia isso. Né? Freud, lá no Mal-Estar na Civilização, no Mal-Estar na Cultura, ele já colocava, já dizia que se as circunstâncias forem favoráveis, a agressão cruel do bicho-homem vai se manifestar, desmascarando os seres humanos como bestas selvagens que nem sequer respeitam aos membros da sua própria espécie, né? Tirando de nós, é a denúncia de Freud, qualquer ilusão com relação a sermos mansinhos, bondosos, a sociedade que corrompe, Freud está dizendo que tem uma coisa também a se considerar no sentido contrário, tá? Porque o ser humano, uma vez que tenha a oportunidade, costuma, historicamente, não perder a oportunidade, né? De fazer do outro, de abusar do outro, de abusar dos corpos, do patrimônio, humilhar, causar dor, martirizar, assassinar o seu semelhante. Tá? É o alerta freudiano e nos dá a impressão que o filme capta bem isso, captura bem, e as relações de poder, né, vão ser determinadas por quem tem o poder e não necessariamente por uma ética humana, uma ética inerente ao ser humano. Né? E com isso o filme caminha para o seu epílogo, e nós aqui fechando essa reflexão, né? A gente vai comentar assim que justamente assim, o Oslo ele acaba levantando essas questões muito complexas, né? Para as quais as nossas ideologias, as nossas utopias não encontraram ainda solução. E por isso
O Oslo incomoda muito os portadores de clichês, tanto à esquerda como à direita, e do chamado espectro ideológico. Tá? E um ponto-chave é que todos nós somos suspeitos das nossas opiniões. Né? Se a gente quiser criticar, né, a nojeira ostensiva, escatológica das cenas de vômito do iate, Oslo, na verdade, com esse filme, perguntou, mas onde que vocês estavam que não sentiram asco no início do filme, com aquela bobajada que a gente é capaz de empreender em nome da arte ou do consumismo, né? Como jatos de tinta gosmenta jogados nos corpos ali para fazer uma produção artística dos corpos dos modelos, tá? E ali a gente não sentiu nojo, a gente admirou, aplaudiu, como é que é ser isso, tá? A gente pode encarar, a gente pode pensar, a gente pode realmente embarcar num questionamento, ou a gente pode também ficar nas nuvens, tá? Agarradinhos nas nossas nuvens ideológicas, in den Wolken, como a mulher lá, né, que teve um problema neurológico, ela só conseguia falar nas nuvens, né? In den Wolken no alemão, né? Esses clichês desprendidos da realidade, das relações humanas, esses tempos de hipermodernidade, de capitalismo selvagem. O Oslo costuma chamar de capitalismo desregulado, e ele fala que ele mesmo se reconhece pertencente a uma elite, e traz umas críticas aí interessantes para a gente pensar. Se a gente vocês encontrarem entrevistas que ele dá, tem uma coisa bacana aí para a gente poder pensar um pouquinho com o diretor, né? Ou seja, todos nós podemos resumir nossas preocupações a fazer ou não botox no nosso triângulo da tristeza, indiferentes às coisas da nossa volta. Né? Estamos num jantar elegante, alguém vomita na janela e eu continuo no meu jantar elegante. Tá? Fica, então, ali o final do filme, caminhando de uma forma assim, bastante conhecido, parece, né, como sendo os finais assim, das narrativas modernas, né? Porque não deixa muito claro. A Abigail matou ou não matou a Yaya? Tá? Por que o Cal, a última cena do filme é o Cal correndo, desesperado, né, o rosto todo arranhado com os galhos, e ele correndo, desesperado, indo ali na direção de onde estaria a Yaya, e por que isso? Né? Na verdade, o que isso significa? Não há resposta, não há resposta. Né? Deixa em aberto, bem típico das narrativas modernas. Mas, curiosamente, é assim que Freud também termina o seu clássico, O Mal-Estar na Cultura, quando ele vai falar sobre o embate, né, típico dos nossos tempos, da civilização, da cultura, né? O embate entre as pulsões de morte, Thanatos, e as pulsões de vida, Eros, esse embate eterno, esse luto de gladiadores, tá? Ele termina com uma pergunta, ele deixa em aberto, né? Quem pode prever o desenlace? Quem pode prever para onde vai esta nossa civilização, esse nosso planeta, esta nossa vida? Tá? É isso, gente. Esse foi o nosso triângulo, então, aí da tristeza, o nosso filme deste mês, tá? Que foi aí com o patrocínio, o apoio de muito, muito valor da nossa Associação Médica de Londrina, no seu espaço cultural AML, tá? E uma realização aí, fica o agradecimento, o registro aí dos nossos residentes da psiquiatria, né, que é uma atividade que começou com eles, com a residência, e que foi posteriormente aberta ao público, e nós, aos poucos, depois de termos passado todo o período aí fazendo online, estamos retomando o formato presencial. Esperamos poder ter um dia a estrutura para fazer novamente a transmissão simultânea, né? Fazer em formato híbrido, que é o ideal. Por isso que a gente pede desculpas aos que nos têm acompanhado, que são de outras cidades, que vivem em outras partes do nosso país, pessoas que participam do nosso grupo de estudo, né?
e dos nossos encontros aí de cinema e psicanálise, que a gente também promove em outros espaços, fica um pedido de desculpas, mas estamos torcendo para a gente conseguir logo uma situação que nos permita ter uma transmissão online, ao vivo, de qualidade, tá bem? Fica aí o nosso convite, siga-nos, né? Nós temos aí este canal Luz, Câmera, Pulsão nas redes sociais, no Insta, no Face, tem o canal no YouTube, onde esse vídeo que subiu está aí disponível para vocês, na simplicidade da nossa falta de sofisticação, vamos dizer assim, de produção, mas fica aí dado o recado, com muito agradecimento, realmente, pela participação aí de vocês e por todas as sugestões que vocês... Continuem dando, tragam sugestões, tragam críticas, tá? E sigamos. No final agora de outubro, teremos de novo mais um encontro de cinema psicanálise com mais um filme, procurando pensar, né, freudianamente esses tempos aí que estamos vivendo. Tá? Freud, hoje, uma clínica para o nosso tempo, é o nosso trabalho. Obrigado a vocês, fiquem bem e até o nosso próximo Luz, Câmera, Pulsão. Um grande abraço, pessoal.